Bom, galera, vamos continuar então o nosso aplicativo para fazer login no Firebase. Bom, então só relembrando, na última aula a gente criou essa tela inicial do aplicativo e a gente criou a tela de criar conta com um formulário onde o usuário digita o nome, o e-mail, a senha. Esse formulário a gente já fez a validação, o botão só habilita quando todos os campos estão corretos e a gente já está pegando aqui os dados do formulário quando clica no botão, certo? Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui em cima, porque a gente vai continuar aí. Bom, então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa se conectar ao Firebase. Mas, em primeiro lugar, o que é o Firebase, né? O Firebase é um BaaS, que a gente chama, é Backend as a Service. E isso é uma tendência muito forte, não é só o Firebase que tem. Hoje o Azure tem muitos serviços assim, o AWS tem muitos serviços de back-end. E como é que é isso? Então você cria uma aplicação. E ao invés de você criar um banco, você ter que modelar esse banco e tudo mais, você pode usar um serviço como o Firebase, por exemplo, que ele já tem uma modelagem, ele já tem regras de segurança, ele já tem formas de você escrever dados, formas de você pegar os dados que estão nesse banco, entre outras coisas. O Firebase ele é bem completo, tá? Então ele não tem só banco, ele não tem só criação de usuário, ele tem bastante coisa. Então vamos conhecer esse Firebase, né? Primeiro ponto. Vamos jogar no Google aqui, Firebase. Vamos clicar aqui em produtos. Então o Firebase, olha só, ele tem o Cloud Firestore, ele tem Cloud Functions, por exemplo, que é muito interessante. Ele tem autenticação, que é o que a gente vai usar. Ele tem hospedagem, você pode colocar o seu site lá no Firebase. Tem Cloud Storage, que é banco, né? E o Real Time Database, que também é muito interessante, né? Já utilizei para alguns aplicativos meus, que é um banco em tempo real, vamos dizer assim. Então, tem vários outros serviços que está dentro desses aqui, como por exemplo, mandar push notification, né, para aplicativo e tal. E o Firebase, ele funciona, a gente pode ver aqui, por exemplo, a autenticação. Funciona em iOS, funciona em Android, funciona na web, funciona em C++, funciona com Unity. Então, é um serviço bem interessante que você pode plugar em várias plataformas diferentes. Aqui a gente, no caso, está usando a Ionic, que ele vai funcionar como a web, né? A gente vai usar JavaScript e tudo mais. Mas se a gente estivesse desenvolvendo um aplicativo nativo, lá em Java, em Kotlin, por exemplo, para Android, a gente também poderia usar o Firebase, tá? E também poderia usar aqui o sistema de autenticação. Bom, então, primeiro ponto, eu vou assumir que você tem uma conta no Google, tá? Se você não tem, você cria a conta. E aqui em cima, se você tiver logado, vai estar o botão ir para o console. Se não, vai estar o botão aqui para você fazer login, tá? Então, se você não tiver conta, cria aí, bem tranquilo, gratuita. E se você já tem, vamos clicar aqui em ir para o console. Beleza. Aqui a gente tem a opção de adicionar projeto, tá? E também tem projeto de demonstração. Ele já cria um projeto para você com várias funcionalidades para você ficar testando. Mas a gente vai criar um projeto. Então vamos lá adicionar projeto. Show de bola. Qual vai ser o nome do projeto? O nome do projeto vai ser Firebase Login. E é isso. Firebase Login vai ser o nome do projeto, tá? Aqui, ó, você pode desmarcar essa opção aqui, por exemplo, tá? Mas a gente vai aceitar essa, a gente vai confirmar isso daqui também, confirmar isso daqui também. Você pode mudar a região, tá? Do seu aplicativo, mas não vai fazer muita diferença pra gente não, tá? Então, colocou o nome do projeto, aceitou aqui os termos, clique em criar projeto.
Bom, então, como eu mostrei lá, tem vários e vários e vários serviços, né? Mas o que a gente vai usar não é Analytics, não é nada. Que a gente vai usar é o Firebase Login, né? Que a gente quer que a pessoa crie o usuário, né? E depois consiga fazer login na nossa aplicação através do Firebase. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em Auth. E olha só, aqui ele permite a gente configurar o método de login. O método de login que a gente vai usar tem a ver com aquela tela que a gente já criou, onde o usuário adiciona e-mail e senha. Então a gente quer que o usuário consiga criar, né, um usuário na nossa aplicação usando o e-mail e a senha que ele tem. Então como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, configurar método de login. E aqui, ó, e-mail e senha. Tá vendo? Tem várias formas aqui, ó. Smartphone, que é a pessoa receber SMS, por exemplo. Quer dizer, através do número dela, né? Então, Google, Play Games, Facebook, Twitter, GitHub, anônimo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar aqui e-mail e senha. Então, eu vou ativar. Aqui ele está perguntando se a gente quer permitir que a pessoa receba no e-mail um link para logar. Eu não sei se vocês já usaram alguma aplicação, não sei se você já usou alguma aplicação assim, que depois que você cria o usuário, você pode pedir para receber um link, e aí você clica nesse link e já loga automaticamente, sem digitar a senha. Por enquanto a gente não vai permitir isso daqui. Então vamos salvar só. Beleza. Ativamos então a forma aqui de e-mail e senha. Só que tem uma coisa, a gente tem que dizer para o Firebase que tipo de aplicação que a gente vai usar. Como eu disse, lá tem várias, né? Então tem para iOS, tem para Android, tem para web, essas configurações. Então a gente quer configurar para funcionar na web. Então vamos clicar aqui, ó, configuração da web. E para usar na web, a gente vai precisar desses dados aqui, ó. Essa chave aqui, você não deve compartilhar com ninguém. Eu estou compartilhando aqui porque essa aplicação aqui é só de teste, né? Então por isso que eu estou permitindo que você veja aqui. Mas se fosse uma aplicação minha real, eu não deixaria aqui o meu ID para você ver, nem a minha chave, tá? Eu só estou fazendo isso daqui porque a gente está criando uma aplicação de teste, tá? Então toma cuidado com esses dados aqui, porque a partir desses dados é possível me conectar com a sua aplicação, enviar dados para ela, então eu posso até querer ficar atacando a sua aplicação e fazendo algumas gracinhas, né? Então vamos deixar isso aqui aberto, porque a gente vai precisar disso, beleza? Agora, como é que a gente vai conectar com o Firebase lá no Ionic? A gente poderia conectar via TypeScript, né? Que é o framework JavaScript que o Angular utiliza, né? Ou até com JavaScript normal. Mas a gente vai utilizar um recurso bem interessante, que é uma biblioteca que conecta o Angular ao Firebase. Essa biblioteca é essa daqui, ó. Angular Fire 2. Vamos entrar aqui na documentação oficial. Então, essa biblioteca aqui é a biblioteca oficial para conectar o Angular com o Firebase, tá? E é bem simples, tá? Então, como é que a gente faz para instalar e configurar? Vamos vir aqui, ó, Installation and Setup. Então, para instalar, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter o Angular, a gente tem no nosso projeto, né, e tal. E o que a gente precisa fazer é instalar a biblioteca, tá? Então, a gente tem que fazer isso aqui, ó, npm install Angular Firebase Save. Então, vamos copiar isso daqui. Vamos lá no nosso terminal. Estou aqui, vou entrar aqui na pasta do projeto. E vou colar aquele comando, beleza? Beleza, terminou de instalar. E agora vamos continuar aqui vendo na documentação o que mais a gente tem que fazer. Bom, olha só. Aí ele está dizendo aqui, ó, que nos arquivos de desenvolvimento, environment.ts, a gente tem que adicionar aquela configuração do Firebase que a gente viu lá, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos copiar isso daqui.
e vamos procurar essa pasta aqui, ó, src environments. Vamos lá no nosso editor, no meu aqui Visual Studio Code. Então, dentro de src, olha só, o meu não tem a pasta environments. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar. Então, eu vou criar aqui a pasta environments. Digitei errado aqui. Environments. Beleza. Dentro dela eu vou criar um arquivo que é o environments.ts e vou colar isso daqui. Beleza? Vamos ver se está igual lá na documentação. Então ele criou uma pasta environments e dentro o environments.ts. E aí ele disse, ó, adiciona a sua configuração do Firebase. Então vamos voltar lá no Firebase e vamos copiar a nossa configuração aqui, ó. Beleza? Colocamos aqui a configuração. Vamos continuar na documentação. Então o passo 4 já foi. Passo 5. A gente tem que abrir o nosso arquivo app.modulo.ts e a gente vai injetar o serviço do Firebase, tá? Então, olha só, lá no arquivo app.modulo.ts, esse módulo é um módulo mesmo, tá? Não tem uma forma melhor de traduzir. E esse módulo, você pode na sua aplicação ter vários módulos. E você pode, para cada módulo, carregar algumas coisas específicas. No caso, o App Module é um módulo que é carregado no início da aplicação. Então, ele é um módulo global, podemos dizer assim. Então, tudo que é carregado nele, toda a aplicação enxerga. Tá? Então, é por isso que a gente tem que injetar o Firebase justamente nesse App Module. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá no App Module. Aqui, ó, pasta App Module TS. Então, tá vendo? Ele já tem várias importações lá em cima. E a gente quer importar mais uma, que é o Firebase. Então, vamos voltar lá na documentação e copiar. A gente tem que importar a nossa configuração, environment, e o Firebase, né? Então, eu vou colar aqui. Beleza. E além disso, olha só, aqui embaixo, ó, dentro do imports, ele usou isso daqui, ó. Angular Fire Module. Estou iniciando a aplicação do Angular, do Firebase, né? Do Angular Firebase. E eu estou dizendo aqui, passando para ele, qual é a configuração. A configuração que eu quero é environments.firebase. É bem parecido com o que está aqui, ó. Aqui ele criou uma variável config, beleza? E aí depois ele fez lá, ó, Firebase initialize app, passando config. Então aqui é bem parecido. Ele está inicializando o aplicativo e passando o config. Só que o config a gente botou lá em environment.firebase. Beleza? Então vamos copiar essa linha aqui também. E vamos colocar aqui dentro do imports. Aqui, ó, só tem uma diferença, que eu criei o nome do meu arquivo com environments no plural aqui dentro. Então eu vou renomear ele aqui, ó, para environments no singular. E aqui, ó, environments no singular, só para ficar idêntico à documentação. Mas se tivesse no plural aqui, não teria nenhum problema não, eu poderia usar os dois como plural, tá? Mas para ficar idêntico à documentação, eu vou usar aqui ele no singular aqui. Então a pasta está no plural, mas o arquivo está no singular. Bom, vamos ver se a nossa aplicação não quebrou. Então vamos aqui olhar o Ionic, está reiniciando aqui o servidor. Vou clicar aqui em criar conta. Beleza, está funcionando. E aí o que a gente quer fazer então? Então quando o usuário clicar no botão Submit, né, lá no nosso arquivo Create User, hoje ele está fazendo console log. Eu não quero fazer console log, eu quero que ele
se conecte ao Firebase, né? E passe o e-mail e a senha, apenas o e-mail e a senha lá para criar o usuário, né? Então, como é que eu faço isso? Vamos voltar aqui na documentação. Eu vou voltar aqui para a página inicial da documentação. E aqui tem vários módulos, tá vendo? Como eu mostrei lá no Firebase, então tem Firestore, Real-Time Database. Só que o que a gente quer é autenticar o usuário, né? Criar o usuário. Então, aqui na documentação a gente tem, ó, Authenticate Users. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, então, a gente tem que usar o módulo Angular FireAuth, tá? Que está dentro lá do Angular Fire que a gente instalou. E o Auth que está dentro do Firebase. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos importar esses dois caras lá. Então, eu vou lá no meu arquivo createuser.ts, que é o arquivo onde eu quero realmente usar o Firebase. Então, eu importei aqui os dois, tá? E aí a gente tem aqui no construtor dizer que a gente vai usar esse Angular FireAuth aqui. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou botar aqui, ó, public. Aí eu vou abreviar, igual lá na documentação, olha só. Ele abreviou aqui, ó. Ao invés de colocar esse nome todo, ele colocou AFAuth, quando ele criou, né, a propriedade aqui. Então, vou usar a mesma coisa. AFAuth, eu estou dizendo que AFAuth é Angular FireAuth. Então, eu instanciei esse cara. Show de bola. E aí, o que eu quero fazer aqui no submit? Vamos lá na documentação. Aqui na documentação, ele está fazendo sign-in. A gente não quer fazer sign-in, a gente quer criar usuário. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, ao invés de dar um console log, eu vou falar o seguinte, ó. Eu quero usar esse AFAuth. Eu quero usar o módulo auth. E dentro do módulo auth, olha só, eu tenho um monte de coisa aqui para fazer, ó. Dentre elas, eu tenho aqui, ó, create user with email and password. É exatamente isso que eu quero. Ótimo. E aí, o que eu tenho que passar aqui dentro, ó? O próprio plugin, né? A própria biblioteca já me diz, ó, eu tenho que passar um e-mail como string e passar um password como string também. Então, como é que eu faço isso? O e-mail e a senha estão dentro do nosso formulário, né? Então, eu vou passar aqui, ó, this.registerForm.value.email. Deixa eu dar um enter aqui, senão vocês não vão ver. E vou passar também this.registerForm.value.password. Né? Eu estou passando o e-mail e a senha aqui para essa função aqui de criar usuário com e-mail e senha, beleza? Só que, aí é o seguinte, então quando isso acontecer, o que eu vou fazer? Quando isso acontecer, eu vou dar um console log aqui. Criou o usuário. Beleza? Então, o then ele é executado toda vez que isso daqui for executado com sucesso. Então, funcionou isso daqui, ele vai cair no then. Se der errado, ele vai cair no catch. Console.log. Deu erro. E aqui eu quero trazer qual é esse erro para o usuário. Para a gente saber, né? Para o usuário não, porque o usuário não vai ter o console. É só para a gente saber por enquanto. Bom, então vamos ver se funcionou. Bom, está dando um erro aqui, ó. Angular files not defined. Deixa eu dar uma olhada aqui no console. Bom, já vamos aproveitar que esse import aqui, auth, do Firebase, a gente não está usando. Porque eu copiei lá da documentação, só que na documentação ele usava o auth para criar o usuário no Google. Não é o nosso caso. Então vamos aqui, vamos tirar esse
auth aqui do Firebase. Beleza? Bom, mas ainda não resolveu, né? E ele está dizendo aqui, ó, no provider for Angular Fire Auth. Porque eu esqueci de um detalhe que é o seguinte: além de lá no app module colocar, declarar o módulo do Angular Fire, eu também tenho que injetar o serviço dos módulos que eu vou usar. Então, por exemplo, se eu for usar o database, eu vou ter que injetar uma coisa. Se eu for usar o auth, eu vou ter que injetar outra. E assim por diante. Então, esse Angular Fire Auth, ele tem que ser injetado lá no app module. Então, vamos fazer isso. Então, aqui dentro do app module, aqui embaixo de environment, a gente tem que importar o Angular Fire Auth. Vou copiar daqui, ó, Angular Fire Auth, copiei, vou colar aqui embaixo, beleza. E aqui em Providers, eu vou dizer que eu quero usar aquele cara. Então, ó, Angular Fire Auth, vou prover ele na minha aplicação. Ou seja, todo mundo que é carregado no app module, no caso aqui eu não estou modularizando a aplicação, então todo mundo é carregado por esse módulo, então todo mundo vai ter o Angular Fire Auth disponível caso queira usar. Vamos ver se vai funcionar. Beleza, parou de dar erro. Show de bola. Então vamos criar um usuário agora, vamos ver se vai funcionar. Então vamos lá. André Felizardo, um e-mail, senha eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, cliquei em criar conta. E olha só, ele imprimiu aqui para mim, criou o usuário. Ou seja, ele entrou lá no den da função que a gente criou. Será que funciona mesmo? Como é que a gente pode conferir? Olhando lá no Firebase. Então no Firebase, deixa eu fechar aqui, vou aqui usuários. Olha só, ele criou aqui, ó, usuário teste, @teste. Foi criado na data tal. O provedor é o e-mail. E aqui o ID do usuário. Então, funcionou, né? Beleza. Vou excluir esse usuário aqui, porque eu vou ficar criando sempre com o mesmo e-mail. Então eu vou excluir. Tá, só que o cara criou o usuário, eu estou imprimindo uma mensagem no console log e o usuário continuou na mesma página, até meio estranho isso, né? Então vamos melhorar um pouco. Então, primeira coisa, eu quero chamar um alert, uma dialog, dizendo para o usuário, usuário criado com sucesso, tá? E como é que a gente faz isso no Ionic? Vou abrir aqui a documentação. Aqui na API, a gente tem, ó, Alert Controller. E esse Alert Controller, deixa eu clicar aqui em Android, a gente tem esse tipo aqui, ó, de controller para criar e tal. Eu quero criar um básico, que só tem um botão, tá? Então, como é que eu faço isso? Aqui, ó, ele já dá aqui, ó, eu tenho que importar esse Alert Controller, tenho que colocar esse cara no constructor e criar uma função, né, que cria o alerta, passa o título, o subtítulo, os botões e chama esse alert. Então vamos copiar esse alert aqui. Primeiro vamos importar, né, o alert controller. Então copiei aqui, vou lá no meu create user, que é o cara que eu quero usar, e vou importar aqui embaixo, alert controller. E aí vou aqui no meu constructor, vou abreviar alertctrl, estou instanciando aqui o alert controller, beleza. E vou copiar aquela função lá que tem também, né, que aí a gente já não precisa escrever ela aqui. Então aqui abaixo submit form, colocar a função aqui. Beleza, só que o texto da função não é isso aqui que eu quero, né? O texto, eu vou colocar aqui título, usuário, subtítulo, usuário cadastrado com sucesso. E o botão não vai ser dismiss não, o botão vai ser ok. Beleza. Então o que eu quero fazer? Quando ele criar aqui, então quando funcionar, eu quero que ele chame aquela função ali. Então this.present
alert. Beleza. Só que além disso, eu não quero que o usuário vá mais para aquela página. Não quero que ele fique vendo lá o formulário, né? Porque aqui, quando a gente criou, ele continuou vendo o formulário. Então eu quero criar uma outra página e chamar essa outra página. Então como é que eu crio uma outra página? Então vou lá no terminal e vou aqui, ó, no meu outro terminal, né, gerar uma outra página. Então é Ionic G page, meu nome da página vai ser Start Page. Beleza, então ele criou outra página aqui. Vamos ver lá no nosso editor. Criou aqui, ó, uma outra página, Start. Start aqui, beleza. Bom, então aqui, ó, ele vai chamar essa função e ao mesmo tempo ele vai chamar o navController. Esse navController, quando a gente gera a página pelo Ionic CLI, ele já vem, tá aqui declarado no constructor. Então vamos lá, navController, ponto, push. E aí é o seguinte, eu tenho que chamar aqui o nome da página, né? Então lá na página Start, aqui ó, igual a gente já fez na outra página, aqui no Decorator eu vou colocar o name dela. E o name vai ser Start Page. Beleza. E aqui ó, fazer um push para Start Page. Só tem um porém. Se eu fizer push, ele vai acabar chamando, vai colocar aquela setinha de voltar, né, na barra de título da página. E eu não quero isso. Então, ao invés de push, a gente tem um outro que é setRoot. O setRoot não adiciona a setinha de voltar, tá? É como se você estivesse iniciando uma navegação a partir dali novamente, que é exatamente o que eu quero. Então, recapitulando o que eu fiz aqui, ao invés de imprimir um console log agora, quando a gente criar um usuário, ele vai chamar a função presentAlert, que vai exibir um alert com esses textos aqui, esse botão, e ao mesmo tempo, no fundo, ele vai carregar aqui essa página, beleza? Vamos ver então. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Eu vou clicar aqui em criar conta. Aí vou lá de novo. Olha só, quando eu cliquei em criar, aí ele jogou o alert lá que a gente criou, o usuário cadastrado com sucesso. E lá no background ele já carregou a outra página. Então quando eu clicar em OK aqui, ele já vai cair na outra página. Beleza? Bom, esse texto aqui, obviamente, você pode colocar um texto melhor, né? Coloquei aqui só um texto de exemplo. A página lá atrás a gente vai melhorar ela depois, tá? Então, a gente conseguiu já conectar com o Firebase através dessa biblioteca, dessa lib, AngularFire 2, né? E já conseguimos criar o usuário, que a gente pode verificar aqui, ó. Já está criando o usuário no Firebase, tá? Funciona com o mesmo e-mail e a senha. Se o usuário quiser autenticar, vai funcionar. Só que tem vários pontos ainda que a gente não vai ver nesse vídeo, a gente vai ver no próximo. Mas, por exemplo, e se der erro, né? Se por algum motivo o usuário, quando for lá cadastrar, por exemplo, se eu tentar cadastrar de novo com o teste@teste, ele não vai permitir, porque esse e-mail já está cadastrado, né? Então, como é que a gente vai fazer para tratar erro? E, além disso, como é que a gente vai fazer para criar uma telinha de login e logar aqui no Firebase também? Beleza? Então, fica ligado aí para você acompanhar o próximo vídeo, tá? Para fazer o login e fazer esses tratamentos de erros. Já que você chegou aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aí no canal e bora terminar esse app juntos aí. Valeu!